Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 111. Boom. Etiquetas explosivas detonaram, engolfando as três figuras em uma explosão de fogo e fumaça preta. Jinsei surgiu da fumaça, carregando Kurohori em seus braços. Observando seu irmão mais velho da vila ser destruído diante de seus olhos, as lágrimas de Kurohori escorriam incontrolavelmente. Jinsei-san, Tetsuya, ele... Não há tempo. Eles perceberam isso tarde demais. Jinsei cerrou os dentes, reprimindo a tristeza na voz. Não era só dor, era arrependimento. Foi decisão dele deixar Tetsuya para trás e tirar Kurohori do alcance da explosão. Ele estava mais próximo de Tetsuya do que Kurohori, foi ele quem carregou o corpo gravemente ferido de Tetsuya, foi ele quem o salvou. No entanto, aquele ninja da névoa conseguiu colocar uma etiqueta explosiva no corpo de Tetsuya no momento em que a liberação de vento de Kurohori o jogou para longe. Droga, droga, por que ele não percebeu? Se tivesse feito isso, Tetsuya não teria morrido. Ele era forte. Ele salvou aqueles ninjas nas minas. Sem ele, ainda mais pessoas teriam morrido. Yagura deu passos lentos em direção a eles, mas suas palavras de reconhecimento não fizeram nada para ganhar gratidão. Em vez disso, eles foram recebidos por dois pares de olhos furiosos e aflitos. Parando a uns 10 metros de distância, Yagura deu um sorriso irônico. Viu? Eu te disse, você não precisa me perdoar, mocinha. Cale-se. Kurohori se levantou com dificuldade, seu rosto coberto de lágrimas de raiva. Eu vou te matar. Juro que vou te matar. Jinsei também se levantou, segurando um lançador de ferramentas ninja, um mecanismo avançado com várias portas de lançamento alinhadas na frente. Seus dedos apertaram o gatilho, prontos para atirar. Bom espírito, mas agir por impulso não é sábio. Yagura enfiou as mãos nos bolsos casualmente, sorrindo. Quem te disse que tudo que eu coloquei nele foi uma etiqueta explosiva? Também havia corais. No momento em que ele terminou de falar, uma mudança repentina aconteceu. Partindo do local onde Tetsuya fez contato, o coral se espalhou rapidamente pelo corpo de Jinsei, engolfando-o em um instante. Lutando com todas as suas forças, Jinsei entrou em pânico. Que diabos é isso? Coral. Um relâmpago brilhou quando Yagura disparou em direção a Jinsei, respondendo sua pergunta no mesmo instante. Não. Kurohori mal conseguiu acompanhar o movimento de Yagura. Ela balançou seu leque de batalha com força, lançando uma rajada de vento muito mais intensa do que antes. Liberação de vento, grande rajada de vento. Seu vento, amplificado pela ferramenta ninja, era incrivelmente poderoso. Embora Yagura já tivesse reforçado sua posição com chakra, ele ainda foi lançado para trás pela explosão violenta. Caindo no ar, ele ajustou sua posição para pousar ileso. Entretanto, naquele breve momento, Kurohori aproveitou a oportunidade para quebrar as amarras de coral de Jinsei com seu leque de batalha, libertando-o. Jinsei imediatamente puxou o gatilho do seu lançador, liberando uma densa saraivada de ferramentas ninja. Yagura se abaixou atrás de um carrinho de mina cheio de minério, e o barulho metálico das kunai batendo nas pedras encheu o ar. Outra forte rajada de vento se seguiu. Yagura ancorou o carrinho de mina no chão com chakra, usando-o como escudo contra o ataque de liberação de vento. Um usa liberação de vento, o outro usa uma barragem de ferramentas ninja. Ambos são especialistas em combate de longa distância com ferramentas ninja. Aproveitando o breve momento de cobertura, Yagura analisou rapidamente a batalha. E assim como aquele cara antes, ambos têm equipamentos ninja especializados. Pensando bem, Yagura se sentiu sortudo por ter eliminado o ninja defensivo primeiro. Se aquele usuário de escudo ainda estivesse vivo, combinar a defesa com os ataques à distância desses dois teria tornado as coisas muito mais problemáticas. Agora, lidando com eles, ele eliminaria o usuário da liberação de vento primeiro. Uma barragem mais densa de poder de fogo veio em sua direção. Lâminas de vento cortaram o carrinho, cortando-o ao meio. Sentindo o perigo, Yagura saltou bem a tempo. No ar, ele rapidamente formou selos de mão. Liberação de água, projétil do dragão de água. Eu consegui! Jinsei ativou outra função em seu lançador, liberando uma saraivada de sembon explosivos para interceptar o dragão de água que se aproximava. Bum, bum, bum. Centenas de sembon detonaram dentro do dragão de água, fragmentando sua forma em uma série de pequenas explosões. Yagura anotou com cuidado. Além do aumento de tamanho, esta ferramenta ninja também possui capacidades explosivas. O leque de Kurohori brilhava com um tom azul assustador enquanto ela balançava, liberando lâminas de vento afiadas como navalhas. Liberação de vento, rajada de 1000 lâminas. Liberação de água, grande cachoeira. Uma torrente de água surgiu e colidiu de frente com as pás de vento. Yagura se esforçou um pouco para manter a barreira de água. Rapidamente formou mais selos. Não eram apenas as pás de vento, a rajada do leque ficava mais forte a cada balanço. Esquivando-se de uma lâmina de vento cortante, Yagura se ancorou com chakra para evitar ser levado embora. Então, outra onda de kunai veio em sua direção, 50 kunai se transformaram em 100, depois 200, depois 400 no ar, todas convergindo em sua direção. Uma terceira função, clonar ferramentas ninja. A dupla trabalhou perfeitamente em conjunto, parceiros claramente bem coordenados. Yagura havia reunido informações suficientes. Ele saltou para se esquivar dos ataques, sacando a lâmina. Num lampejo de aço, cortou a kunai que se aproximava com um golpe elegante. Ao pousar, ele embainhou a espada e se lançou para frente. Trovão e flash. Com o estrondo ensurdecedor de trovão, Yagura rompeu a defesa de liberação de vento conjurada às pressas por Kurohori, fechando a distância em um instante. Nem pensar. Jinsei alterou o modo do seu lançador, e os fios de aço rangeram ao se retraírem. 100 sembons explosivos foram disparados. Mas eles erraram. Muito lento. Yagura previu o ataque, lançando-se bem alto para evitá-lo.
Formando selos no ar, ele apontou ambas as mãos para baixo e lançou rajadas de água de alta pressão. Canhão de água de coral. Os raios dispararam como lasers. Jinsei se esquivou por pouco, mas Kuroori, mais lenta devido ao seu leque pesado, foi forçada a bloquear. A explosão perfurou sua arma, deixando um buraco enorme. Kuroori, agora. Eu sei. O ninja da névoa estava no ar, sem ter para onde fugir. A dupla lançou ataques simultâneos, mas Yagura apenas suspirou. De novo. Eles confiavam demais em suas ferramentas. Isso os tornou previsíveis. 6 selos de liberação de vento se formaram em suas mãos. Durante meses, ele vinha aprimorando seu jutsu de vento. Os exames Chunin o inspiraram. Voo, uma habilidade extremamente rara no mundo shinobi. Os ventos se acumulavam sob seus pés como um vórtice. O chakra de liberação de vento formou propulsores espirais atrás de suas costas e sob seus pés. As espirais rugiram para a vida e num instante, Yagura disparou para o lado, desviando do ataque combinado. Suspenso no ar, ele sorriu para eles. O ninja deve sempre ter mais de um trunfo. Mesmo que você possa voar Shi. Com um gesto silencioso, Yagura apontou para baixo. De repente, uma descarga elétrica surgiu do chão, dando um choque em ambos. Estava acabado. Yagura mergulhou, prendendo um deles com o pé antes de cravar sua lâmina de água no coração deles. Sangue respingou em sua máscara branca. Capítulo 112. Ao mesmo tempo, o clone de água rapidamente acabou com a vida da ninja artesã. Yagura se agachou e revistou os corpos dos 3 ninjas artesãos caídos, recuperando suas etiquetas de identificação shinobi. O primeiro, o ninja artesão com escudo, era sem dúvida um jonin. Ele havia conseguido resistir à liberação de água de Yagura por um bom tempo. Os 2 que chegaram depois como reforços estavam um pouco mais fracos, mas ainda eram jonin da Vila dos Artesãos. Em termos de habilidade bruta, Yagura avaliou que os shinobi artesãos eram inferiores aos jonin das 5 grandes vilas shinobi. Fazia sentido, comparado à educação estruturada, ao treinamento e às décadas de experiência acumulada das grandes vilas. Uma vila pequena e isolada como a Vila dos Artesãos simplesmente não se comparava. Entretanto, com suas ferramentas ninja únicas, eles possuíam capacidades de combate de nível jonin em certos aspectos. Do começo ao fim, Yagura nunca viu nenhum deles abandonar suas ferramentas ninja para usar outras formas de ninjutsu. O que empunhava o escudo teve a coragem de descartar sua arma para se salvar, mas depois disso, não teve mais forças para resistir. Yagura guardou seus despojos em sua bolsa ninja. Ele poderia trocá-los por uma recompensa mais tarde. E claro, ele também levou consigo as ferramentas ninjas deles. Ele poderia entregá-las ao retornar para que pudessem ser transferidas para shinobi adequados de Kirigakuri. Deslizando a máscara ligeiramente para o lado, ele exalou profundamente algumas vezes. Bum! Uma explosão violenta ocorreu na entrada da mina. O enorme escudo de aço bloqueando a entrada se despedaçou. Lá dentro, os Chunin e Genin que estavam protegidos pela barreira de aço detonaram todos os seus explosivos de uma só vez, destruindo o escudo. Virando-se para ver o shinobi artesão saindo da mina, Yagura balançou a cabeça. Ah bem, isso é conveniente. Todo aquele esforço que o grandalhão fez para bloquear a entrada foi em vão. Pelo menos ele não teria que gastar energia quebrando o casco da tartaruga sozinho. Inimigo avistado. Aqui rápido. Cerqueino. Não o deixem escapar. Ao mesmo tempo, dos outros 2 lados da montanha, sons de passos apressados e comandos gritados ecoavam pelo ar. Yagura estimou que os shinobi posicionados naquelas áreas estavam chegando como reforços. Os jonin simplesmente chegaram primeiro devido à sua velocidade superior. Os shinobi artesãos que haviam emergido da mina, junto com aqueles que vinham do outro lado da montanha, rapidamente formaram um cerco certeiro ao redor de Yagura, com os olhos cheios de hostilidade. Uma rápida olhada lhe disse que havia pelo menos uma centena deles. Naquele momento, os Chunin e Genin da Vila dos Artesãos avistaram os 3 cadáveres aos pés de Yagura. Gritos de tristeza encheram o ar. Capitão Tetsuya. Capitão Jinsei. Senhorita Kuroori. Seu irmão mais velho, confiável e afetuoso, seu capitão tranquilo e bem-humorado, e a mulher bondosa que eles secretamente admiravam. Yagura já havia puxado a máscara de volta. Sua voz, profunda e calma, ecoava por trás dela. Um grupo realmente unido. O jeito que você está me olhando agora é exatamente o mesmo que aqueles 2 olharam para mim quando matei aquele grandalhão. Se eles pudessem ver vocês todos vingando-os, provavelmente ficariam felizes, não é? Porém, os mortos não alcançam a terra pura imediatamente. Suas almas permanecem por um tempo neste mundo. Eu me pergunto o que eles estão dizendo agora. Yagura bateu levemente na testa com 2 dedos, fingindo refletir antes de exclamar de repente. Ah, eu sei. Eles estão gritando. Ele fez uma pausa. Correr. O silêncio tomou conta do campo de batalha. Os shinobi artesãos ainda estavam presos em sua dor, mas agora também estavam abalados pela pura arrogância e crueldade do shinobi da névoa diante deles. Todos, ataquem juntos. Um artesão jonin ergueu sua arma e rugiu com a voz cheia de raiva. Não podemos deixá-lo escapar. Escapar? Yagura olhou para os artesãos shinobi levantando suas armas, com os canos apontados para ele. Você acha que números absolutos lhe dão vantagem? Bem, isso pode ser um pouco problemático. Mas ele não tinha medo desses pequenos peixes. Matá-los um por um e saquear seus corpos? Seria muito trabalhoso. Yagura tomou sua decisão. Jutsu do clone da água.
Da água da enchente que permanecia a seus pés, inúmeras colunas de água surgiram, tomando sua forma e se solidificando em clones idênticos. Um único olhar revelou, agora havia 100 deles. Vendo sua suposta superioridade numérica instantaneamente anulada, as mãos de alguns genin tremeram enquanto agarravam suas armas com medo. Eles ficaram furiosos, mas a maioria ainda manteve racionalidade suficiente para pensar com clareza. Os shinobi da névoa diante deles enfrentaram sozinhos seus capitães Jonin e saíram vitoriosos. Ele era mais forte do que os líderes que eles seguiam e admiravam. O medo tomou conta de seus corações. Eles realmente deveriam lutar contra esse tipo de oponente, mesmo que fossem apenas seus clones? Os clones de água se espalharam, cada um enfrentando shinobi artesãos em batalhas 1 contra 1 ou 2 contra 1. Yagura, no entanto, permaneceu no lugar, formando selos de mão. Liberação de água, jutsu da névoa oculta. Uma névoa espessa rapidamente envolveu o campo de batalha na base da montanha. Yagura saltou sobre uma ponte no meio da encosta da montanha e aterrissou em cima do grande escudo que o ninja artesão caído empunhava. Sentado de pernas cruzadas, ele observou o campo de batalha abaixo, agora perdido na densa neblina. Relâmpagos iluminavam a névoa, acompanhados pelos gritos angustiados e desesperados dos shinobi artesãos. Mesmo que ele não conseguisse enxergar através da neblina, os sons por si só pintavam um quadro vívido do massacre que acontecia lá embaixo. Seus clones estavam consumindo seu chakra rapidamente. Se não fosse por Isobu dentro dele, ele não teria sido capaz de sustentar esse nível de gasto de chakra de forma tão imprudente. Yagura suspirou e recostou-se com uma expressão vazia enquanto olhava para o verdadeiro espetáculo da névoa sangrenta. Isobu, isso não é típico de você. Yagura, o sábio dos 6 caminhos não lhe ensinou que se você não sabe o que dizer, é melhor falar menos. Tartaruga idiota. Isobu, humanos são um verdadeiro incômodo. Grupo Tsushimikado, escritório executivo. O secretário ouviu os guerreiros e Ronin sob seu comando relatarem. Os shinobi da névoa haviam contratado shinobi artesãos. Eles não conseguiram determinar a situação exata da batalha. Os batedores posicionados na cidade receberam apenas mensagens breves dos pombos correio. Todo o campo de batalha está envolto em névoa densa. Nossos homens não ousaram chegar muito perto. Mas mesmo a mais de 200 metros de distância, eles ainda podiam ouvir os gritos e lamentos ecoando dentro da neblina. O secretário leu rapidamente o relatório de inteligência. Pelo que parecia, o garoto estava em vantagem. O chefe do grupo Tsushimikado também ouviu. Exultante, juntou as mãos e xingou os shinobi artesãos ferozmente. A série de palavrões fez a testa do secretário se contrair levemente, mas o homem não estava errado. Aqueles malditos shinobi artesãos só causavam problemas. Sua calvície era prova suficiente. Jin, o elevador exclusivo para o andar executivo chegou sem que ninguém percebesse. As portas se abriram. O CEO presumiu que algum funcionário imprudente ousara entrar em seu elevador particular sem permissão. Abriu a boca para xingar, mas engasgou ao ver a máscara do shinobi da névoa. Yagura examinou a sala. Perfeito. Todos estão aqui. Capítulo 113. Sob pressão, o secretário de Tsushimikado rapidamente reservou um quarto e acompanhou Yagura até o hotel para descansar. Yagura agradeceu brevemente e jogou um mapa para ele e o instruiu a preparar um novo local para amanhã. Ele manteve uma atitude fria e implacável, o que tranquilizou o cliente. Uma vez lá dentro, ele trancou a porta. Rapidamente, ele realizou todos os movimentos, tomar banho, trocar de roupa e deitar-se com os olhos fechados, tudo em um fluxo contínuo. A batalha exigiu mais dele do que o esperado. Um clone de água possuía apenas 1/10 da força do original, então, mesmo contra aqueles ninjas artesãos, foi preciso algum esforço e tempo. Como resultado, o consumo de chakra foi maior do que o previsto. Mas esse conflito claramente não era algo que poderia ser resolvido matando algumas dezenas ou mesmo 100 ninjas artesãos. No fundo, era uma luta por interesses econômicos. A menos que todos os ninjas das vilas dos artesãos desaparecessem completamente, a menos que a terra dos artesãos fosse completamente dominada por esses grupos poderosos. Sem ninguém para ficar em seu caminho, esse problema persistiria. Desaparecer. Um pensamento tomou forma na mente de Yagura. Mas o cansaço do combate prolongado era avassalador. Antes que percebesse, ele havia caído no sono. Eles todos morreram em batalha? Mais tarde naquela noite, no centro da terra dos artesãos, dentro da vila dos artesãos ninja, o sol, quase se pondo, estava baixo no horizonte, lançando uma luz dourada sobre os prédios e ruas. Sim, o oficial de inteligência lutou para manter a compostura, mas as lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto. Tetsuya, junto com Jinsei e Kurori, 3 Jonin alocados nas minas de ferro de Tsushimikado, e seus subordinados, 133 Chunin e Genin, foram todos confirmados mortos. Os ninjas restantes deixados por Jinsei e Kurori permaneceram em guarda, mas como os dois demoraram muito para retornar, eles foram investigar e confirmaram o pior. Após reportarem os fatos, uma equipe de resgate está sendo montada, para trazer os corpos de volta. Os 2 conselheiros da aldeia e outros funcionários administrativos na sala trocaram olhares inquietos antes de abaixarem a cabeça, cada um com expressões diferentes. Bang! Impossível! O chefe da vila dos artesãos ninja bateu a mão na mesa, fazendo os documentos voarem enquanto apontava para o oficial de inteligência, com a voz tremendo de raiva. Isso é um absurdo. Informação falsa. Deve ser mentira. Ele saiu furioso de trás da mesa, abrindo os braços como se rejeitasse a própria realidade. Não tem jeito. De jeito nenhum. Seu olhar, afiado o suficiente para perfurar a carne, percorreu todos na sala, buscando desesperadamente por afirmação. 3 Jonins. Mais de 100 dos nossos ninjas. Vocês todos sabem o quão forte Tetsuya é. E Jinsei e Kurori estão entre os nossos melhores Jonins.
Mesmo que o inimigo tivesse os mesmos números, mais de 100 ninjas e 3 jonins, eles deveriam ter sofrido pelo menos pesadas perdas. Como puderam ser eliminados tão completamente? Será que isso é possível? Não. Os ninjas mercenários contratados por esses grupos operam em pequenos esquadrões de 3 ou 4. Você está falando sério que só um punhado de ninjas inimigos conseguiria aniquilar 3 esquadrões inteiros liderados pelo nosso Jonin? Hein? Sua respiração pesada ecoava no quarto silencioso. Por vários segundos, ninguém ousou falar. Todos desviaram o olhar, fitando o chão. Líder, o oficial de inteligência com a voz firme apesar do medo continuou seu relatório. Segundo nossas informações, o inimigo provavelmente era de Kirigakuri, e havia apenas um deles. Uma onda de sangue subiu a cabeça do líder da aldeia, deixando-o tonto. Ele agarrou a borda da mesa para se apoiar, firmando-se. Então, apontando para o oficial de inteligência e os 2 conselheiros, ele latiu. Vocês 3 fiquem. Os outros vão embora. Sim. Um coro de vozes abafadas respondeu, e os outros funcionários saíram silenciosamente, tomando cuidado para não fazer barulho. Um dos conselheiros ajudou o líder da aldeia a voltar para seu assento. Suas mãos trêmulas pegaram uma caneta, seus olhos queimando no mapa que exibia a localização dos ninjas mobilizados. Momentos atrás, na frente de todos, ele era quem rejeitava a realidade com mais veemência. Mas a verdade era inegável. No momento em que o oficial de inteligência falou, todos entenderam. Em uma única batalha, a Vila dos Artesãos Ninja perdeu 3 Jonin e mais de 100 ninjas. Quantos ninjas nos restam? Quantos Jomins? O conselheiro responsável pelos assuntos militares respondeu prontamente, líder, temos 27 jonins restantes, com um total de 3.378 ninjas registrados. Mesmo para 5 grandes vilas ninja, sofrer perdas nessa escala não seria devastador, mas ainda assim seria um golpe duro. Para uma pequena vila ninja como a Vila Artesanal Ninja, que não tinha o mesmo número de pessoas que as 5 grandes vilas ocultas, isso não foi nada menos que catastrófico. 1/9 dos seus jonins. 1/33 dos seus chunin e genins. Para qualquer aldeia, perder essa porcentagem de suas forças de uma só vez seria considerado uma perda devastadora. O líder da aldeia lutou para se manter consciente, reprimindo a tontura que ameaçava dominá-lo. Rangendo os dentes, forçou-se a escrever e falar, preparando-se para o pior. Providenciem a recuperação dos corpos de nossos companheiros mortos. Entreguem indenizações e condolências às suas famílias. Tenha a unidade médica pronta, salve o máximo de sobreviventes possível. Enviem essas informações a todos os nossos esquadrões mobilizados. Retirem-nos o mais rápido possível. Retirar? Um dos conselheiros pareceu atordoado. Então, o bloqueio contra aqueles desgraçados, vamos suspendê-lo? O líder da aldeia apertou a caneta com força, com a voz amarga. Pelo menos por enquanto não temos condições de mantê-la. Aqueles bastardos de alguma forma contrataram um ninja tão poderoso. Os jonins deles podem não ser tão numerosos quanto os das 5 grandes vilas ninja, mas a diferença não deveria ser tão grande. Se um único inimigo pudesse eliminar mais de 100 de seus homens, ele teria que ser pelo menos um jonin de elite. No momento, o inimigo estava escondido enquanto eles estavam expostos. Se deixassem seus esquadrões do lado de fora, aquele ninja de Kirigakuri poderia matá-los um por um. Isso seria um desastre para a vila. Ele não podia correr esse risco. Os 2 conselheiros e o oficial de inteligência não eram tolos. Embora tenham demorado um pouco mais para reagir, logo entenderam seu raciocínio. Um consultor hesitou antes de perguntar: o que dizemos aos ferreiros? Se fosse um cliente comum, eles poderiam simplesmente se desculpar e recusá-lo. Mas esses artesãos e ferreiros eram família, pais, tios, irmãos, irmãs, para muitos dos ninjas da Vila dos Artesãos. Era uma conversa impossível. Simplesmente diga a verdade a eles. O líder da aldeia esfregou as têmporas com as veias pulsando. Eles vão entender. O que era mais importante, os lucros ou a vida dos filhos? Na pior das hipóteses, eles abandonariam esta oportunidade de ouro de fazer negócios com as 5 grandes nações. Quando a guerra terminou e os preços se estabilizaram, eles puderam retornar ao seu comércio habitual. Além disso, eles já haviam apreendido uma quantidade considerável de minério de ferro nos últimos dias. A equipe de logística ainda estava fazendo o inventário, mas o estoque o sustentaria por um tempo. Por enquanto, o líder da aldeia havia tomado sua decisão, recuar temporariamente. E quando o ninja de Kirigakuri se fosse, eles sempre poderiam tentar novamente. Afinal, os artesãos ninja eram os verdadeiros protetores desta terra. Capítulo 114. O líder da Vila dos Artesãos Ninja ficou acordado a noite toda, preparando-se para o rescaldo da batalha. No dia seguinte, os ninjas que retornaram trouxeram os corpos de seus companheiros caídos. Junto com elas vieram mais notícias. Apesar das ordens do líder, o resultado saiu pela culatra. 2 equipes de jonins enfurecidos ignoraram a ordem e tomaram a iniciativa de atacar o grupo Tsushimikado em retaliação. Embora tenham conseguido destruir o prédio principal do grupo, no final, o ninja desconhecido da névoa massacrou todos eles bem em frente às ruínas. Dizia-se que todo o distrito estava tomado por uma névoa espessa e opressiva de sangue que se recusava a se dissipar por muito tempo. Outros 2 jonins e dezenas de ninjas pereceram. Ao ouvir a notícia, o líder da Vila dos Artesãos Ninja não conseguiu mais conter sua dor e raiva e desmaiou no local. Dê a eles um enterro digno e traga-os de volta para a aldeia. Enquanto isso, na vila particular do líder do Tsushimikado, Yagura interceptou a ordem furiosa do líder de profanar os corpos dos ninjas artesãos caídos. Sua voz era firme e não deixava espaço para discussão. O secretário hesitou, dividido entre obedecer ao líder e à autoridade de Yagura. No fim, permaneceu onde estava, aguardando novas instruções. O líder careca do grupo Tsushimikado parecia completamente miserável. Quando os artesãos lançaram o ataque, Yagura ainda estava em seu hotel.
A sede do grupo foi completamente reduzida a escombros pelos furiosos ninjas artesãos. Talvez devido à sua frustração, o líder reuniu coragem e gritou para Yagura. O que você quer dizer com isso? Você não pode continuar lutando contra a Vila Ninja dos Artesãos para sempre. Yagura tinha acabado de chegar às ruínas do quartel-general de Tsushimikado após ser convocado, junto com um pagamento adicional. Ele ainda estava se recuperando dos ferimentos, mas havia cumprido seu contrato. Alguns dos ninjas inimigos haviam escapado. Eles levariam informações sobre suas técnicas para a Vila dos Artesãos Ninja. Você espera que eu destrua a vila inteira? Desta vez, as coisas não correram tão bem. Ele sofreu ferimentos. Da próxima vez, se os artesãos viessem preparados com informações sobre ele, seria ainda mais difícil lidar com eles. Yagura não era tolo o suficiente para ignorar a realidade. Seu olhar penetrante pousou no líder e no secretário enquanto dava um aviso direto. Deixe-me dar um conselho. Agora é o melhor momento para negociar a paz. Paz? Impossível. O líder balançou a cabeça violentamente, a voz fervendo de raiva. Prefiro morrer a fazer as pazes com esses bandidos. Bandidos. Escória sem vergonha. Vou repetir. Não consigo eliminar todos os artesãos ninja sozinho. Yagura cruzou os braços, levantando um deles para revelar o ferimento, deixando claro seu ponto. Se eles continuarem atacando, cada batalha se tornará mais difícil. Quando eu não puder mais contê-los, partirei imediatamente. O que você fará então? Nesse momento, vocês serão massacrados e terão seus corpos profanados. E como chefão, provavelmente acabarão enforcados em um poste de luz. Yagura deu de ombros. Pense bem, ele estava falando a pura verdade. A arrogância do líder desapareceu. As palavras que ele se preparava para cuspir foram engolidas de volta para suas entranhas. Os homens ricos temiam a morte acima de tudo. Quanto mais ricos eram, mais tinham a perder e maior era o medo de morrer. E Yagura estava certo. Por mais forte que fosse, ele não conseguiria derrotar uma vila ninja inteira sozinho. Mesmo que eles oferecessem outra recompensa por reforços, levaria pelo menos de 10 a 15 dias para que novos ninjas chegassem. Isso foi tempo mais que suficiente para os ninjas artesãos massacrarem-nos centenas, se não milhares de vezes. E mais uma coisa. Yagura flexionou os dedos, cada palavra atingindo o coração do líder como uma flecha. Mesmo que eu consiga matar todos eles, você acha que consegue pagar o preço? Alguns milhares de vidas ninjas. Você consegue pagar por isso? O rosto do líder ficou pálido, tão branco e brilhante quanto sua cabeça calva. Sua secretária já havia calculado o pagamento de ontem, arredondando os valores para baixo, ainda assim, chegou a impressionantes 80 milhões de ryu. Desse total, os primeiros 20 milhões foram divididos entre vários grupos, mas o restante da quantia era um contrato secreto com Yagura, o que significava que tudo saiu do seu próprio bolso. E isso foi só por ontem. Hoje, Yagura salvou sua vida novamente. Matar aqueles ninjas artesãos era um custo extra, sem mencionar o custo de reconstrução de sua sede demolida. Seu coração sangrou de arrependimento. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria arrastado aqueles outros velhos bastardos com ele ontem. Agora, eles provavelmente estavam se regozijando com o infortúnio dele. Pessoas inteligentes enganando a si mesmas, que reviravolta cruel. O líder desabou no sofá em desespero. O secretário desviou o olhar da cabeça careca e brilhante do líder e perguntou respeitosamente: Senhor Yagura, na sua opinião, o que devemos fazer em seguida? Apesar de ter trabalhado com Yagura por apenas 2 dias, a secretária não o via mais como apenas uma criança. Este ninja da névoa não era apenas um assassino altamente habilidoso. Pelo seu pensamento estratégico de agora, o secretário viu nele as qualidades de um verdadeiro líder. Reúnam os corpos lá fora e enviem-nos de volta para a Vila dos Artesãos Ninja. Depois enviem alguém para negociar um acordo de paz. A secretária era pragmática e sabia se comunicar bem, então Yagura não se importou em oferecer alguns conselhos adicionais. Seu objetivo desde o início era restaurar a produção e o comércio o mais rápido possível. Não se esqueça disso. Você não estava tentando destruir a vila. Você não pode, e eu também não. A secretária concordou com a cabeça. A Vila dos Artesãos Ninja tinha milhares de ninjas. Exterminá-los com apenas um ninja da névoa era pura fantasia. E como Yagura havia ressaltado, eles não tinham condições financeiras para isso. Além disso, o daimyo e o governo da Terra dos Artesãos fizeram vista grossa ao conflito entre os principais grupos e os artesãos, porque esses grupos eram os principais contribuintes. Mas se as coisas saíssem do controle, as autoridades definitivamente interviriam. Mas eles concordarão? Perguntou a secretária. Desde que os termos sejam os corretos, não há acordo que não possa ser fechado. Além disso, neste momento, eles são os que estão em desvantagem, não você. Yagura continuou. Eles estão com raiva, mas também com medo. Eles vão negociar. Se a luta continuar, isso se transformará numa guerra de aniquilação. Ele estava se retirando da equação. E com razão, ele era apenas um mercenário. Uma vez feito o trabalho, ele pegava o dinheiro e ia embora. Mesmo que ele tivesse matado pessoalmente inúmeros ninjas artesãos, eles não seriam capazes de impedi-lo de partir. Sua fúria e sede de vingança seriam, em última análise, direcionadas aos grupos. Se você tomar a iniciativa de negociar agora e demonstrar alguma boa vontade, as chances de sucesso serão muito altas. O líder ainda resistia, exclamando: temos vantagem e ainda temos que fazer concessões a esses criminosos? Yagura revirou os olhos. Se não fizer isso, eles vão continuar atacando. O silêncio tomou conta da vila. O secretário apoiou a proposta de Yagura, mas não tinha poder de decisão. No final das contas, o líder tinha a palavra final, e sacrificar lucros em troca de negociações era doloroso para ele. Chefe, talvez você devesse discutir isso com os outros investidores.
o secretário falou, oferecendo uma maneira de ganhar tempo. Então sorriu para Yagura. Senhor Yagura, por favor, descanse por enquanto. Calcularei o pagamento de hoje o mais rápido possível. Yagura não tinha interesse em ver o careca se contorcer. Tudo bem, vou deixar isso com você. Em seu novo quarto de hotel, Yagura desabou na cama. Seus ferimentos foram quase todos curados graças ao chakra de Zobu. Ele havia mentido para seu cliente anteriormente. Se ele invocasse Zobu, seria possível destruir a vila dos artesãos ninja. Mas não havia necessidade disso. Em vez de destruí-los, por que não tomá-los? Se a terra dos artesãos não os quisesse, e os grupos quisessem que eles fossem embora, não seria melhor realocá-los para Kirigakuri? Inconscientemente, ele preencheu várias páginas com pensamentos. Dobrou a carta e a colocou de lado para ser enviada para casa mais tarde. Capítulo 115. Kirigakuri. Hospital Ninja. Tosse, 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 tosse. O terceiro Mizukage virou a cabeça bruscamente ao sentir uma onda de calor no peito, cuspindo um bocado de sangue espesso que manchou o lençol já imundo. O ancião Genshi, de pé ao lado dele, soltou um suspiro e deu um tapinha nas costas do Mizukage, sua voz cheia de tristeza. Mizukage, você deveria descansar. Tosse, 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 tosse. Está tudo bem. O terceiro Mizukage deu um sorriso fraco, que parecia orgulhoso e resignado. Eu conheço meu próprio corpo. Não me resta muito tempo. Limpando o sangue do canto da boca com um lenço de papel, ele pegou uma caneta e continuou revisando os documentos. Estou doente demais para fazer mais nada. Isso é tudo que ainda consigo lidar. Genshi suspirou novamente, mas não insistiu. Sabia que seu velho amigo já havia decidido morrer. O Mizukage parou de tomar seus remédios e recusou o tratamento dos ninjas médicos. Ele queria morrer em seus próprios termos. Genshi colocou a mão na manga e tirou algumas cartas, espalhando-as na frente do Mizukage. O que é isso? Cartas do nosso quarto Mizukage, enviadas da Vila dos Artesãos ao chefe do clã Karatashi. A expressão do terceiro Mizukage perguntava claramente: por que cartas particulares estão em suas mãos, velho? E por que você as está mostrando para mim? O chefe do clã leu e passou para mim. Eu li e agora quero que você leia. Genshi arrastou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, esperando os pensamentos do Mizukage. O terceiro Mizukage leu rapidamente as cartas. A escrita de Yagura era simples e direta. Só pelo tom de suas palavras, o Mizukage conseguia imaginar vividamente aquele pirralho travesso parado à sua frente, sorrindo enquanto tentava obter uma reação. O conteúdo não era particularmente importante, eram principalmente reclamações sobre como ele estava aproveitando comida e hospedagem de graça na terra dos artesãos, enquanto também reclamava sobre como as coisas eram terríveis por lá. As primeiras páginas eram apenas saudações casuais à sua família, mas na última página, Yagura rabiscou algumas ideias um tanto imprudentes. Seria ótimo se pudéssemos trazer esses artesãos para Kirigakuri. De qualquer forma, eles não podem ficar na terra dos artesãos por muito mais tempo. Se os acolhermos, podemos expandir nossa indústria de fabricação de armas. As ferramentas ninja deles vendem como loucos. Sinceramente, não quero que Kirigakuri se envolva na terceira grande guerra ninja. Enquanto essas 4 nações estão ocupadas lutando, deveríamos estar ganhando dinheiro nas sombras, vendendo ferro para quem precisa de ferro, armas para quem precisa de armas e suprimentos para quem precisa de suprimentos. Quando ficarmos ricos, poderemos resolver 99% dos nossos problemas. Fique discreto, ganhe dinheiro, não haja de forma imprudente. Pena que não vai funcionar. Como o terceiro disse, aquelas outras aldeias não vão nos deixar escapar tão facilmente. Argue, que chatice. Seguiu-se um longo silêncio. Genshi finalmente falou. Esse garoto pensou muito à frente. Sim. O terceiro Mizukage pegou sua caneta e escreveu uma única palavra de aprovação na carta antes de assinar seu nome abaixo dela. Aprovado. Devolvendo a carta a Genshi, seu olhar estava mais aguçado do que no último mês de doença. Genshi, faça acontecer. O ancião pegou a carta. Já enviei pessoas para entrar em contato com os artesãos. Esta missão, este país, era algo que os 2 velhos haviam escolhido para Yagura. Foi o primeiro passo em seu plano de longo prazo. Ótimo, ótimo. Obrigado. Suas emoções surgiram repentinamente, deixando-o exausto. O Mizukage deitou-se na cama, exausto. Genshi suspirou. Mizukage, descanse um pouco. Vou me retirar. Haha. Tudo bem, Genshi. A porta da enfermaria fechou com um clique. Deitado na cama branca do hospital, o terceiro Mizukage fechou lentamente seus olhos cansados. Se você quiser observar da costa, primeiro você precisa desaparecer de vista. Jin. Fundos recebidos, 80 milhões de ryu. Jin. Fundos recebidos, 58 milhões de ryu. Yagura não receberia esse dinheiro por enquanto. Ele seria transferido primeiro para Kirigakuri, onde a vila receberia sua parte antes de lhe enviar a sua parte. Para garantir sua própria sobrevivência, o presidente careca do grupo Tsushimikado priorizou o pagamento dessas 2 recompensas antes de lidar com quaisquer outras questões financeiras. Yagura se reuniu com o secretário da empresa, juntamente com representantes de vários outros conglomerados de mineração. Todos esses líderes expressaram profunda condolência pela situação difícil de Tsushimikado. Suas simpatias vieram acompanhadas de sorrisos largos e cúmplices. Nos últimos dias, a Vila dos Artesãos convocou todos os seus ninjas e até fez reféns famílias e executivos de vários grupos. A notícia se espalhou pelas mesas dos chefes das empresas. Para Yagura, isso foi uma boa notícia. Ao
aumentou significativamente as chances de um acordo entre as principais empresas de mineração e a Vila dos Artesãos. Desde o início, ambos os lados estavam em impasse quanto ao local da negociação. Foi somente quando o daimyo da Terra dos Artesãos interveio que eles finalmente concordaram em se reunir em uma instalação governamental na capital. Yagura não compareceu à primeira negociação. Ele não achou que isso tivesse algo a ver com ele e recusou o convite da secretária, optando por dormir em seu quarto de hotel. Quando ele acordou, ele escreveu uma carta para Kirigakuri e a enviou pelo correio. Ao retornar dos correios, ele encontrou a secretária, que, sem surpresa, informou que as negociações haviam fracassado. Os magnatas da mineração se recusaram a recuar e ameaçaram a Vila dos Artesãos, exigindo a libertação imediata de seus reféns. Do outro lado, a Vila dos Artesãos estava repleta de guerreiros impetuosos e veteranos. Enfurecidos com o ultimato, eles declararam que preferiam lutar até o fim a se render. As coisas quase se transformaram em uma briga generalizada na mesa de negociações. Foi somente graças aos esforços de funcionários do governo e secretários de ambos os lados que a reunião foi retomada sob controle. Claro que depois de 2 horas, a primeira negociação terminou em fracasso. Nenhum dos lados estava disposto a fazer concessões. O que restava para discutir? Ambos os lados foram para casa descansar, concordando em tentar novamente no dia seguinte. O secretário transmitiu a mensagem: Senhor, os executivos solicitaram especificamente sua presença nas negociações de amanhã. Yagura não precisou pensar muito para saber o verdadeiro motivo. Ele estava lá como guarda-costas. Nada mais. Por que eu iria? Mordendo uma maçã, Yagura dispensou-o com um gesto. Você esqueceu quantos artesãos eu matei? Minha presença só pioraria as coisas. Eles querem mesmo negociar? A secretária deu uma risada estranha. Yagura não se importava que as coisas se arrastassem. De qualquer forma, ele não podia voltar para Kirigakuri ainda, então eram apenas férias gratuitas com comida e bebida à vontade. Como ele esperava, as negociações duraram mais de 20 dias com mais de 10 debates acalorados, cada um durando da manhã até a noite. Apesar de pequenos compromissos, nenhum acordo final foi alcançado. Ainda assim, esse período se tornou um raro momento de paz para a Terra dos Artesãos. Sem a interferência dos artesãos, as empresas de mineração retomaram as operações, agilizando pedidos, agilizando a logística e recuperando perdas. Enquanto isso, os artesãos fundiam minério de ferro roubado em ferramentas ninja e as vendiam no exterior com grande lucro. Yagura estalou a língua. Se tivessem feito isso desde o início, as coisas teriam sido muito mais simples. No entanto, apesar de tudo, as tensões só pioraram. Ver o lucro do outro lado dói mais do que sofrer perdas. Sério, por que tudo na Terra dos Artesãos era uma bagunça? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Bang, bang, bang. Enquanto a sala permanecia em silêncio atordoado após as palavras do secretário de Tsushimikado, uma batida urgente ressoou nas portas da sala de conferências. O funcionário que presidia as negociações deu permissão. Entre. Um funcionário público entrou, curvou-se respeitosamente a todos os presentes antes de correr para o lado de seu superior e sussurrar algo em seu ouvido. Embora ele falasse suavemente para os ouvidos treinados do shinobi, suas palavras eram claras como o dia. Bang. Uma mesa de madeira se estilhaçou com a força de um golpe de palma. Yagura se levantou de um salto do assento, com o rosto por trás da máscara de Kirigakuri contorcido em choque e medo. O que você acabou de dizer? O funcionário público congelou de terror, seu olhar fixo na insígnia da Vila da Névoa na máscara de Yagura. Ele gaguejou. Kirigakuri divulgou um obituário. O terceiro Mizukage faleceu às 4h53 da manhã de hoje devido a uma doença incurável. Ano 43 do calendário de Konoha, 4 de julho. Às 9 da manhã, Kirigakuri anunciou oficialmente a passagem do terceiro Mizukage para todo o mundo shinobi. Após o misterioso desaparecimento do terceiro Kazekage, que deixou o quarto Kazekage, Rasa, para assumir a posição em circunstâncias de emergência, o terceiro Mizukage, o mais velho entre os Kage da terceira geração, também sucumbiu à inevitável pressão do tempo. Diferentemente do caos que havia irrompido em Sunagakure, o terceiro Mizukage usou o tempo restante para garantir uma transição de poder adequada. Precisamente ao meio-dia, Kirigakuri emitiu uma declaração diplomática nomeando o Elite Jounin Karatashi Yagura como Mizukage interino. Em 5 anos, caso ele se mostrasse capaz de desempenhar o papel e atingisse a idade necessária, Yagura seria oficialmente reconhecido como o quarto Mizukage. Por enquanto, como Yagura estava em missão, o ancião Gen supervisionaria temporariamente os assuntos da vila, com o apoio dos líderes do clã de Kirigakuri. Yagura agarrou a carta de nomeação enviada pelo ancião Genshi, juntamente com várias folhas de correspondência. Jogou a cabeça para trás e rugiu de dor e raiva. Quando seu olhar pousou na página final com a assinatura do terceiro Mizukage Joei, tudo ficou claro para ele. O terceiro Mizukage previu seu fim. Ao anunciar a participação de Kirigakuri na guerra, ele garantiu que as outras 4 nações permanecessem focadas em seus preparativos. Mas agora, com sua morte, o novo líder de Kirigakuri era apenas uma criança, com apenas 10 anos de idade. O nome de Yagura já era conhecido em todo o mundo shinobi. Durante os exames Chunin, ele demonstrou talento e força extraordinários. No entanto, aos olhos de fora, Kirigakuri, sob a liderança de um garoto de 10 anos, teria dificuldade até mesmo para se defender, quanto mais para travar uma guerra. Joei incluiu até mesmo sua própria morte em sua estratégia final.
Com seu último movimento ele deu a Kirigakure, e seu quarto Mizukage a melhor abertura possível. Pinga, pinga. A chuva começou a cair sobre a terra dos artesãos. Ficou mais pesado, como se os próprios céus estivessem de luto. Yagura ficou imóvel sob a chuva torrencial, a chuva misturada com as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Seus olhos ardiam, seu peito doía. Isobu. Ele era tão astuto, tão cruel. Nunca me contou nada. Ele organizou tudo em segredo sem deixar nenhuma pista. Isobu, Isobu. Quase consigo ouvir a voz daquela velha raposa. Eu também consigo vê-la. Ele está dizendo, está é sua lição final. O quarto Mizukage. É Isobu, As bestas com cauda viveram muito mais que qualquer vila shinobi. Sentiam alegria pela liberdade e raiva pela prisão. Mas fazia muito tempo que nenhum deles sentia tristeza de verdade. Ouvindo os gritos angustiados de Yagura, Isobu fechou os olhos e refletiu. Suas mentes estavam conectadas e Yagura era seu Jinchuriki. E através dessa conexão, Isobu também entendeu o que significava sofrer. A chuva continuou caindo. Então, em uma explosão de chakra avassalador, a terra dos artesãos tremeu. O Três Caudas Isobu. Seu Jinchuriki liberou seu chakra em um surto imprudente, e naquele instante, ele se manifestou. Pela primeira vez, o povo da terra dos artesãos. Os ricos comerciantes dos conglomerados de mineração e os ferreiros e shinobi da vila dos artesãos se viram cara a cara com uma lenda viva. A imensa pressão da besta colossal pairava sobre eles. Através da chuva fina, olhos vermelhos como sangue, desprovidos de calor, fixaram-se neles. Naquele momento, o status social, riqueza e poder perderam a importância, pois todos eram igualmente insignificantes diante da morte. Depois da chuva. 7 de julho, céu nublado. Na mesa de negociações. Yagura tirou a máscara e presidiu a 19ª rodada de negociações de paz. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mesmo depois de várias noites sem dormir. Ninguém ousou mencionar isso. Os representantes da terra dos artesãos mantiveram suas cabeças baixas, com medo de encontrar o olhar de Yagura. Os executivos e o secretário do grupo Tsushimikado ficaram ainda mais em conflito. Eles haviam contratado originalmente um jounin de elite para essa negociação. E agora, antes mesmo do contrato terminar, esse jounin havia se tornado Mizukage. O peso dessa fortuna não era algo que eles pudessem suportar facilmente. Yagura, despreocupado com a estranha tensão na sala, prosseguiu com as negociações. Com um simples gesto, ele fez sinal para os 2 oficiais civis enviados pelo ancião Genshi. Eles colocaram 2 conjuntos de documentos na mesa, um para a Vila dos Artesãos e outro para os conglomerados de mineração. A voz de Yagura era firme e intransigente. Os problemas na terra dos artesãos permanecem sem solução desde a minha chegada. Os representantes do grupo Tsushimikado perguntaram se Kirigakure aceitaria imigrantes da terra dos artesãos. O terceiro Mizukage, o ancião Genshi e eu revisamos o assunto. Damos as boas-vindas a artesãos e shinobi habilidosos para se juntarem a Kirigakure. Os detalhes estão descritos em nossa proposta. Se você tiver alguma dúvida, pode falar diretamente comigo. Como se ousássemos reclamar. Ambas as partes aceitaram os documentos e os leram cuidadosamente. Para sua surpresa, os termos oferecidos por Kirigakure eram muito mais razoáveis do que o esperado. Capítulo 117. Ao longo da história, nações fracas nunca tiveram voz ativa na diplomacia. Antes de tentar ganhar qualquer coisa com negociações, é preciso primeiro perguntar se seu exército tem força para se afirmar no campo de batalha. Se Yagura ainda fosse apenas um jounin comum, os líderes da terra dos artesãos e da vila dos artesãos poderiam ter pensado em resistência e vingança. No entanto, ao descobrirem que Karatashi Yagura era o quarto Mizukage designado e ao verem Isobu em primeira mão, qualquer resistência que ainda tivessem se transformou em pó. Foi justamente por isso que Yagura conseguiu pressionar pelas negociações de paz de hoje. Em vez de o governo oficial da terra dos artesãos mediar a disputa sob a influência de Kirigakure, seria mais preciso dizer que Kirigakure estava negociando os termos com as 2 facções da terra dos artesãos em seus próprios termos. O governo oficial da terra dos artesãos havia se tornado pouco mais que uma figura decorativa. Após analisarem ambas as versões dos acordos propostos, os conglomerados de mineração ficaram radiantes. Eles haviam garantido um lucro enorme. Suas exigências foram atendidas. Aqueles artesãos problemáticos que estavam obstruindo seus negócios seriam finalmente removidos. A terra dos artesãos construiu sua identidade com base no artesanato. Embora o daimyo já estivesse do lado dos industriais, ele ainda insistia em preservar o sustento dos artesãos. Ele determinou que uma parte do ferro extraído fosse vendida a artesãos nacionais. Mas isso era inaceitável. Completamente inaceitável. Especialmente em tempos como estes, quando o ferro, como recurso estratégico, disparou em valor. O melhor resultado para ele seria que todos esses artesãos intrometidos se mudassem para Kirigakure, permitindo que se concentrassem inteiramente na exportação de ferro sem restrições. Mais lucros, mais. Mesmo que Kirigakure exigisse certas taxas no acordo, esses eram custos menores. Eles poderiam facilmente recuperar quaisquer perdas por meio de contratos lucrativos com a própria Kirigakure. A Vila dos Artesãos guardava ressentimento, mas reconhecia que permanecer na terra dos artesãos só traria instabilidade. Os industriais continuariam a ostracizá-los e o governo oficial permaneceria indiferente. Se o acordo não fosse apenas palavras vazias, Kirigakure estava lhes oferecendo um futuro muito melhor do que sua terra natal. Com Yagura supervisionando todo o processo, as negociações prosseguiram sem problemas, embora com alguma hesitação inicial. Kirigakure assumiu a liderança, os conglomerados de mineração apoiaram entusiasticamente o acordo, e o governo da terra dos artesãos permaneceu impotente.
Com uma combinação de persuasão e coerção, Yagura finalmente obteve a aprovação relutante da Vila dos Artesãos. No entanto, os representantes dos artesãos solicitaram permissão para consultar seu povo primeiro, propondo um plano de migração em fases. Um grupo inicial de voluntários seria transferido para Kirigakuri, e a migração subsequente dependeria de seu feedback. Yagura não se opôs ao pedido, considerou-o razoável. Também lhes garantiu que enquanto permanecessem na terra dos artesãos, nem o governo nem as corporações teriam permissão para explorá-los ou reprimi-los. Dito isto, seu aviso foi em grande parte desnecessário. Atualmente, além do próprio Yagura, a Vila dos Artesãos ainda detinha o maior poder militar dentro da terra dos artesãos. Se alguém estava em perigo, eram seus inimigos, não eles. Com a primeira versão do acordo de 3 vias entre Kirigakuri, os artesãos e a indústria de mineração redigida, Yagura deixou os detalhes mais sutis a cargo de 2 especialistas enviados pelo Conselho de Anciãos. Ele permaneceu sentado à cabeceira da mesa, observando em silêncio enquanto os negociadores de Kirigakuri lidavam com os pontos finais da disputa, desempenhando o papel de uma figura silenciosa. Em outras partes do mundo ninja, a notícia da morte do terceiro Mizukage chegou às outras vilas escondidas. Os outros Kage não ficaram satisfeitos. Em Konoha, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, achou as informações sobre a repentina revolta de Kirigakuri preocupantes, mas não desastrosas. Após cuidadosa consideração, ele percebeu que não importava como Kirigakuri respondesse, a situação de Konoha não poderia piorar muito. Se Kirigakuri continuasse a participar da guerra, Konoha ainda estaria lutando uma batalha de 4 contra 1, nada mudaria. Entretanto, se Kirigakuri se retirasse ou reduzisse significativamente seu envolvimento, a pressão sobre Konoha diminuiria consideravelmente. Ao chegar a essa conclusão, o humor de Hiruzen melhorou. Seja uma luta de 3 contra 1 ou 4 contra 1, a estratégia de Konoha permaneceu a mesma. Por outro lado, o mentor por trás dos estágios iniciais da Terceira Grande Guerra Ninja, o intrigante terceiro Tsuchikage, Onoki, ficou furioso. Durante anos, talvez até mais, ele orquestrou meticulosamente uma aliança de 4 nações para destruir Konoha, começando com o desaparecimento do terceiro Kazekage. Tudo estava ocorrendo bem. E agora, neste momento crítico? Por que diabos o terceiro Mizukage teve que morrer? Qual era o sentido de declarar guerra se ele estava em seu leito de morte? Ele não poderia ter aguentado só mais alguns meses? Pelo menos até a guerra começar oficialmente. Agora, ele não apenas estava morto, mas Kirigakuri havia colocado uma criança, de apenas 10 anos, no assento do Mizukage. O que aconteceu com as declarações diplomáticas deles? Será que tudo isso foi uma brincadeira? Naquele dia, Onoki ficou tão furioso que quebrou metade dos enfeites de seu escritório. Mais tarde, ele anunciou à liderança de Wagakuri que eles prosseguiriam com os preparativos de guerra conforme o planejado, ignorando a instabilidade de Kirigakuri. A flecha já estava preparada, não havia mais como voltar atrás. A turbulência interna de Kirigakuri não faria recuar. Isso era simplesmente impossível. O terceiro Raikage teve uma reação semelhante. Embora menos frustrado que Onoki, ele ainda ordenou que seu secretário enviasse uma delegação formal de condolências a Kirigakuri. Ao contrário dos esquemas politicamente mais complexos de Wagakuri, Komogakuri dependia da força bruta. Tsunagakuri, no entanto, estava em uma posição muito mais passiva. Tendo uma longa história de animosidade com Kirigakuri, a postura do novo quarto Mizukage em relação a Tsunagakuri era incerta. Para maior segurança, o quarto Kazekage, Hasa, ordenou que forças ninjas adicionais fossem posicionadas ao longo da fronteira oeste, aumentando ainda mais seus já limitados recursos militares. Ainda assim, ele imediatamente enviou uma delegação a Kirigakuri, tanto para expressar condolências quanto para avaliar as intenções do Mizukage em exercício. Na tarde de 9 de julho, Yagura embarcou em um navio com destino à Terra da Água. Acompanhando-o estava a primeira leva de artesãos e artesãs migrantes da Vila dos Artesãos. 37 navios a vapor de tamanhos variados os transportaram através do mar. Nos 2 ou 3 dias seguintes, sob a cooperação forçada do governo da Terra dos Artesãos, o líder da Vila dos Artesãos anunciou formalmente a decisão de realocação. Era impossível recusar. Enquanto Yagura permanecesse na Terra dos Artesãos, sua presença era um ultimato tácito pairando sobre suas cabeças. Alguns, desiludidos e cansados de sua terra natal, voluntariamente levantaram as mãos para partir para Kirigakuri. Não porque foram atraídos por falsas promessas, mas porque alguém tinha que fazer o sacrifício. Quando a contagem final foi feita, 247 famílias, um total de 1.386 pessoas, homens, mulheres e crianças, optaram por partir. Gaivotas voavam em círculo sobre suas cabeças, projetando sombras no convés enquanto gritavam. Apoiado na amurada do navio, Yagura deixou a brisa do mar despentear seus cabelos enquanto olhava para o norte e murmurava para si mesmo. Você deve me odiar por ter arrancado você de casa. Atrás dele, vários artesãos mais velhos e veteranos abaixaram a cabeça em silêncio. Sinto muito, continuou Yagura. Mas Kirigakuri precisa de você. Suas habilidades serão indispensáveis nesta guerra. Os anciãos trocaram olhares incertos. No entanto, Yagura virou-se para encará-los com a expressão resoluta. Cerrando o punho sobre o peito, declarou, juro pelo meu título de Mizukage, com o céu e o mar como minhas testemunhas. Em 3 anos, eu vou te trazer de volta para casa. Capítulo 118. Yagura não seguiu o navio durante todo o caminho de volta. Viajar de navio era muito lento. A viagem da Terra dos Artesãos até a Terra das Águas levaria mais 2 ou 3 dias. Ele não podia esperar nem um dia.
Após confirmar que o povo da terra dos artesãos estava mentalmente comprometido e não voltaria atrás em sua palavra, Yagura saltou do navio. Utilizando a liberação de relâmpago para propulsão e a liberação de vento para suporte, ele se acelerou ao máximo de volta a Kirigakuri. O funeral do terceiro Mizukage começou no dia seguinte à sua morte e terminou no terceiro dia. Seu corpo foi sepultado no subsolo, ao lado do primeiro e do segundo Mizukage. Yagura ficou parado na terra dos artesãos e não conseguiu retornar a tempo. Já que ele havia posto tudo em movimento, era apropriado que ele pessoalmente levasse tudo até o fim. Suprimindo sua vontade de voltar correndo para Kirigakuri, ele só pôde confiar nos relatórios entregues pelos mensageiros enviados pelo ancião Genshi. Antes de sua morte, o terceiro Mizukage instruiu o ancião Genshi a manter seu funeral simples. Ele entendia sua própria reputação na aldeia. Algumas pessoas não lamentariam sua morte. Em vez disso, poderiam até celebrá-la com lanternas e festividades. Tanto os escalões superiores quanto os cidadãos comuns de Kirigakuri tinham pouca afeição por este terceiro Mizukage, que não apenas manteve, mas também intensificou as políticas opressivas de seus antecessores ao longo de seu governo de 30 anos. Assim, o funeral foi realizado com cerimônia mínima e o comparecimento foi escasso. Apenas algumas figuras importantes estavam presentes: os funcionários administrativos do edifício Mizukage, liderados pelo ancião Genshi, membros da Anbu, os chefes dos principais clãs e seus representantes, aqueles que tinham sido frequentemente chamados para reuniões nos últimos dias, emissários da corte do Daino, enviados das outras 4 grandes nações, fogo, vento, terra e relâmpago, bem como alguns países menores enviando condolências diplomáticas. Ausentes, no entanto, estavam os 7 espadachins ninja da névoa, que estavam espalhados por vários locais, como a Terra da Chuva e a Terra da Neve, realizando suas missões. Ao amanhecer do dia seguinte, Yagura pisou novamente na Terra da Água. Em terra, ele não conseguia se mover tão rápido quanto no mar, então seu ritmo diminuiu um pouco. Pouco depois das 6 da manhã, ele chegou aos arredores de Kirigakuri. De longe, ele podia ver pessoas esperando no portão da vila. À frente estava o ancião Genshi, apoiado em seu cajado. Yagura só precisou de um momento para perceber que os membros da Anbu que o seguiam usaram suas técnicas secretas para notificar o ancião. Dispersando os relâmpagos que cintilavam ao redor de seu corpo e as correntes de vento atrás de si, Yagura desceu rapidamente do céu. Reduzindo a velocidade no ar, pousou suavemente diante do ancião Genshi, apoiando-se sobre um joelho. Olhando para cima, viu o rosto do ancião, agora parecendo ainda mais velho do que antes. Mas nos olhos do homem, Yagura pôde ver um vislumbre de alívio e felicidade. Yagura, meu rapaz, você voltou. Depois de mais de um mês separados, e após receber a notícia da morte do terceiro Mizukage, Yagura tinha inúmeras perguntas que queria responder e muitos pensamentos que desejava compartilhar. Ancião, eu estava atrasado. Enquanto ele falava, lágrimas brotaram e escorreram de seus olhos. O ancião Genshi assentiu repetidamente com uma expressão sincera. Ótimo, ótimo. Contanto que você tenha voltado. Joei, você não julgou mal essa criança. Ele tem um coração sincero. Ele realmente se importa. Atrás do ancião Genshi, mais de 100 shinobi de Kirigakuri estavam em silêncio, observando seu jovem Mizukage. Todos ouviram os rumores nos últimos dias. Ele estava chegando. Quando viram o ancião Genshi esperando do lado de fora da vila esta manhã, eles souberam que era verdade. Alguns deles reconheceram Yagura, incluindo membros da Anbu e aqueles que participaram da batalha de selamento do Três Caudas. Mas para a maioria, ele era desconhecido. Seus olhares transmitiam ceticismo, dúvida, indiferença e até apatia. Yagura ignorou esses olhares. Ele provaria seu valor por meio de suas ações, nos próximos 3 anos e além. Ancião Genshi, quero visitar o terceiro Mizukage primeiro. Claro, claro. Isso é o certo. O ancião Genshi ajudou Yagura a se levantar, dando um tapinha em sua mão para tranquilizá-lo, antes de gritar, au. Uma figura prontamente deu um passo à frente. Sim. Por favor, acompanhe Yagura até lá. O ancião Genshi riu calorosamente. Estou indo muito devagar. Seguirei depois. Entendido. Olhando para a nova máscara Anbu de Ao e reconhecendo as características por baixo dela, Yagura deu um pequeno aceno de cabeça. Tudo bem. Obrigado. Ele gesticulou para que Ao assumisse a liderança e o seguiu. Eles passaram pelos shinobi reunidos e entraram na vila. O ancião Genshi se virou para os ninjas de Kirigakuri reunidos. Ele estava esperando aqui desde mais cedo naquela manhã. Com o passar do tempo, os shinobi começaram a se reunir, observando-os à distância. Ele os ignorou. Seu silêncio os encorajou. Na última hora, o número de espectadores aumentou. Certo. Por que vocês estão parados aqui? Toque, toque. O ancião Genshi bateu levemente seu cajado no chão. Sua voz era uma mistura de repreensão e gentil persuasão. Voltem às suas tarefas. Ancião, não é que estejamos tentando. Se você tiver dúvidas, sinta-se livre para desafiar o Mizukage em exercício. Com essa única declaração, o ancião Genshi silenciou o shinobi que havia falado. Seu olhar penetrante percorreu a multidão com autoridade silenciosa. Como o ancião mais respeitado e com mais tempo de serviço em Kirigakuri, o ancião Genshi foi reverenciado por muitos desde o dia em que nasceu. Até mesmo os guerreiros ensanguentados de Kirigakuri hesitaram em enfrentá-lo. Percebendo seu crescente descontentamento, eles abaixaram a cabeça em sinal de submissão. De certa forma, o ancião Genshi inspirava mais respeito e admiração do que o próprio Mizukage. O terceiro Mizukage confiou no Mizukage interino. E eu também. Seu tom era severo enquanto ele se dirigia aos shinobi reunidos, permanecendo firmemente atrás de Yagura. Não espero que todos o aceitem imediatamente.
mas peço que lhe deem tempo. Ele provará seu valor e lhes dará uma resposta que vale a pena esperar. Cemitério de Kirigakuri. Nas profundezas do cemitério, uma seção isolada se destacava. Este era o local de descanso final dos 3 Mizukage e dos 2 antigos anciões desde a fundação de Kirigakuri. Yagura parou em um vendedor ambulante para comprar flores brancas antes de seguir até o cemitério. Ao foi, e ainda é, um membro da Anbu de Kirigakuri. Durante a batalha para selar o Três Caudas, ele fora encarregado de proteger Yagura. Fora ele quem o repreendera sem reservas. Depois que Yagura assumiu seu posto no edifício Mizukage, ao se viu, involuntariamente, arrastado para lidar com assuntos administrativos. Durante esse período, sua notável eficiência entre os Anbu chamou a atenção do terceiro Mizukage e do ancião Genshi. Agora, enquanto ainda ganhava o salário de um Anbu, ele também trabalhava como oficial administrativo, servindo ao lado do ancião Genshi. Al levantou temporariamente o selo do cemitério, entrando primeiro antes de se virar para sinalizar para Yagura seguir em frente. No passado, Yagura provavelmente teria brincado com Al sobre o quão bem guardado esse lugar era. Mas hoje, nem o momento nem o clima eram adequados. Com 5 buquês nas mãos, Yagura começou com o primeiro Mizukage Byakuren, curvando-se diante de cada um de seus predecessores e colocando flores brancas em seus memoriais. O primeiro Mizukage Byakuren. O primeiro ancião. O segundo Mizukage Genjetsu Ozuki. O segundo ancião. Finalmente, Yagura chegou à lápide de um homem idoso. Ele olhou para o nome e a inscrição gravada nele. Terceiro Mizukage Joei. Viveu até os 74 anos. Yagura baixou a cabeça, colocando silenciosamente as flores aos pés da pedra. Achando que estavam um pouco tortos, ele os ajustou até que ficassem no lugar certo. Ele esperava desabar em frente ao memorial, gritar mais uma vez, exigir respostas do velho, amaldiçoá-lo por sua partida abrupta. Mas nenhuma lágrima veio. Ao observando Yagura atentamente, finalmente falou. Naquele dia, depois que você deixou a vila, o terceiro Mizukage me disse isso. Ele relatou as mesmas palavras ditas quando apresentou seu relatório naquele dia. Yagura apertou o peito com força, os olhos fixos na lápide e a voz rouca. Então, você achou que eu era muito barulhento, né? É por isso que você nem quis me ver uma última vez antes de deixar este mundo, para que você pudesse finalmente ter um pouco de paz e tranquilidade? Aizobu, ei Yagura. Yagura, você está me chamando? Izobu, hesitante, Yagura, estou falando com você. Meus pêsames. É a coisa certa a se dizer, não é? É assim que vocês, humanos, falam, certo? Yagura certa vez disse a Izobu que se não soubesse o que dizer, deveria falar menos. Mas, desta vez, Izobu acertou. Seguiu-se um longo silêncio. A Yagura, ha. Izobu, por que você está rindo? Yagura, nada. Obrigada pela consideração, Izobu. Não se preocupe, eu não sou tão frágil assim. Se ainda havia lágrimas para ele derramar, elas já haviam secado há muito tempo, no momento em que ouviu a notícia pela primeira vez. Mais do que viver a tristeza, havia algo muito mais importante para ele realizar. Enxugando as lágrimas frescas que brotaram nos cantos dos olhos, Yagura se virou para Ao e disse. Obrigado por me contar isso, Ao. Ao respirou fundo e respondeu. Claro. O terceiro Mizukage passou mais de 30 anos no poder, cometendo inúmeros erros ao longo do caminho, levando Kirigakuri por muitos caminhos sombrios e equivocados, enfraquecendo sua força. Mas em seu último ano, em direção ao quarto Mizukage, em direção ao próprio Yagura, ele havia, no mínimo, cumprido seu dever como Mizukage. De um ponto de vista objetivo, por observação pessoal, Yagura sabia que naqueles últimos momentos, o terceiro havia lhe confiado o futuro da vila, investindo nele as responsabilidades e a fé dignas de um Mizukage. E Yagura provaria ser digno dessa confiança. Ele fortaleceria Kirigakuri, faria dela uma vila onde seu povo pudesse viver uma vida melhor, onde seus shinobi pudessem se tornar mais fortes, transformá-la na maior e mais formidável vila shinobi do mundo. Essa seria sua resposta ao falecido terceiro Mizukage. Essa seria sua missão ao longo da vida como quarto Mizukage, Karatashi Yagura. Capítulo 119. O sol do meio-dia atravessava as nuvens, lançando sua luz quente e brilhante sobre a terra. Hoje, pela primeira vez, a vila oculta na névoa não estava envolta em sua névoa espessa de costume. Ao, estamos voltando. Yagura limpou as mangas e passou por Ao, indo em direção à saída do cemitério. Sim. Ao voltou à realidade, dando um passo à frente para alcançá-lo. Percebendo seu erro, corrigiu-se às pressas, acrescentando o honorífico apropriado, Mizukage-sama. Ao ouvir isso, Yagura parou por um momento, ligeiramente surpreso, enquanto se virava para olhar para Ao. Embora, nominalmente, ele ainda fosse apenas o Mizukage interino, era apenas uma questão de tempo até que ele assumisse oficialmente o cargo. Depois de passar esses últimos dias ao lado dos 2 anciões nos mais altos escalões de Kirigakuri, Ao estava bem ciente desse fato. Além disso, durante o tempo em que Yagura era um guarda no escritório do Mizukage, Ao estava observando. Ele reconheceu e aceitou Yagura como o próximo Mizukage. De volta ao escritório do Mizukage, Yagura não se demorou na escolha de palavras de Ao. O título de Mizukage ainda o fazia sentir-se um pouco indigno. Mas e daí? Ele daria tudo o que tinha para garantir que poderia defender isso com a consciência tranquila. Retornando ao escritório familiar, Yagura mal entrou quando seus olhos pousaram nas enormes pilhas de documentos empilhados sobre a mesa. Ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Desde a morte do terceiro Mizukage, o ancião Genshi vem cuidando dos assuntos em seu lugar nos últimos dias. Entretanto, sua autoridade se estendia apenas a questões rotineiras. As decisões mais críticas, aquelas que só o Mizukage podia tomar, foram deixadas intocadas.
Genshi simplesmente as categorizou e organizou em ordem de importância. Apenas 2 meses antes, Yagura era um mero subordinado vagando por aí. Agora, ele ocupava o assento principal, exatamente como havia imaginado. Ele havia se tornado Mizukage. Ainda, diante da montanha de papelada que o dominava, Yagura se viu completamente perdido. No fim, voltou-se desamparadamente para o ancião Genshi. Ancião, salve-me não, salve minha vida. Ha ha ha. Isso foi exatamente como Genshi havia previsto. Se Yagura tivesse conseguido lidar com tudo imediatamente, sem esforço algum, essa teria sido a verdadeira surpresa. Rindo, Genshi deu um passo à frente e olhou os documentos para garantir que estavam na mesma ordem em que os havia deixado. Vamos ver. O assunto mais urgente agora é... Enquanto falava, Genshi olhou para Yagura, notando que a linha de visão do jovem Mizukage mal alcançava a superfície da mesa. Ops, ele esqueceu de algo. Mizukage, você sabia que a cadeira é ajustável, certo? Yagura inclinou a cabeça, confuso com o comentário. Mas quando ele percebeu o sorriso cúmplice na expressão de Genshi e o modo como seu olhar pousou em sua cabeça, algo fez sentido. Uma faca no coração. Com uma resposta monótona, Yagura desceu da cadeira e começou a mexer no ajuste de altura. Porque sempre foi sobre sua altura. Ele definitivamente cresceria mais. Ele se recusou a ficar preso em 140 centímetros como era originalmente. No mínimo, ele tinha que chegar a 160. Depois de levantar a cadeira 2 degraus, Yagura sentou-se novamente. Agora seus olhos e mãos alcançavam a mesa confortavelmente. Genshi lhe entregou alguns documentos. Estas são mensagens diplomáticas das outras 5 grandes nações. Comecem por aqui. Estarei trabalhando por perto, então se tiverem alguma dúvida perguntem. Deixando de lado sua irritação anterior, Yagura pegou solenemente os arquivos e os abriu diante dele. Entendido. Obrigado pela sua orientação, ancião. Classificando as coisas por prioridade, o assunto mais urgente era, sem dúvida, a Terceira Grande Guerra Ninja, um conflito que caminhava lentamente em direção à erupção total. A morte repentina do terceiro Mizukage e a sucessão do quarto introduziram uma variável imprevisível nessa situação volátil. A direção futura de Kirigakuri não era mais ditada pela vontade do terceiro Mizukage, agora estava nas mãos do quarto. Mais precisamente nas mãos do Mizukage em exercício. Yagura tinha várias perguntas que precisavam de respostas. Ancião, por que você e o terceiro mudaram de ideia? Certamente meus argumentos fracos não foram suficientes para convencer nenhum de vocês. Ele tinha autoconsciência suficiente para reconhecer isso. Principalmente depois de testemunhar a maneira como o terceiro lidou com as coisas. Guerra ou paz, na verdade, até nós estávamos incertos no início. O terceiro se inclinava para a guerra, enquanto eu me inclinava para a paz. Genshi falou lentamente. O raciocínio era simples, perspectivas diferentes. O terceiro acreditava que a guerra traria maiores benefícios, enquanto eu pensava o contrário. Agora que Yagura havia assumido essa posição, Genshi sentiu que era hora de esclarecer algumas coisas. A diplomacia e os assuntos militares dependiam, em última análise, do seu julgamento. Quanto ao motivo pelo qual ele mudou repentinamente de posição, o principal motivo foi a sua posição. As palavras exatas do terceiro foram: quando esse pirralho decide algo, nem mesmo uma besta com cauda conseguiria fazê-lo recuar. Isobu, Yagura, Isobu, você está rindo muito alto. Nesse aspecto, você é bem parecido com o terceiro. Só que em vez de teimoso ele era mais obsessivo. A infame política da névoa sangrenta que tinha como alvo os clãs Kekkei Genkai foi um produto dessa obsessão. Felizmente, ele não tinha essa fixação por você. Ainda bem que você não é do clã Ozuki. Enquanto ele relembrava, Genshi não se esqueceu de dar uma provocação brincalhona ao seu antigo camarada. Como você e eu compartilhamos a mesma posição, ele tomou sua decisão. Yagura cerrou os punhos. A saúde dele era mesmo tão ruim assim? Estava em declínio há anos. Embora o terceiro tenha mantido isso em segredo, Genshi, que esteve ao seu lado por tanto tempo, percebeu. Depois que você foi embora, ele parou de tomar os remédios. Pode-se dizer que ele faleceu em paz. Eu vejo. O terceiro Mizukage estava disposto a acabar com a própria vida pelo bem do futuro de Kirigakuri. O caminho já estava pavimentado. Agora estava nas mãos de Yagura decidir como Kirigakuri seguiria em frente. Folheando as cartas diplomáticas das outras aldeias, Yagura rapidamente fez um balanço. Não foram os primeiros do gênero a chegar, nem foi a primeira vez que ele os leu. As sessões anteriores eram principalmente formalidades, condolências pela morte do terceiro Mizukage, gentilezas diplomáticas sem sentido. A verdadeira substância estava na segunda metade, comentários de felicitação por sua sucessão e, mais importante, perguntas instigantes sobre sua posição. 4 letras, 4 tons diferentes. A atitude de Komogakuri foi a mais amigável. Tsunagakuri e Iwagakuri eram os mais agitados, compreensível, dadas suas hostilidades de longa data com Kirigakuri. Komogakuri, por outro lado, nunca entrou em conflito com eles de forma significativa. As palavras de Hiruzen Sarutobi tinham um tom paternal, diferente do agressivo Onoki. Enquanto ele fazia gentilezas, também oferecia incentivos, mencionando os exames Chunin como forma de influenciar Yagura. Em contraste, a simpatia de Komogakuri parecia mais indiferença. Eles não ofereceram nenhum benefício concreto na carta. Confiante, não é, Komogakuri? Tsunagakuri e Iwagakuri, entretanto, estavam inquietos. Yagura bateu a caneta na mesa, pensativo. Ele ainda acreditava que Kirigakuri deveria ficar fora da guerra, ou, se tivesse que participar, deveria se aliar a Konoha. Mas antes de deixarem sua posição clara, eles tiveram uma oportunidade. Antes de revelar nossa posição, precisamos extrair o máximo de benefícios possíveis das outras aldeias. Se jogarmos bem as nossas cartas, podemos chantagear todas as 4 nações. Genshi riu em aprovação. Essa sim é uma oportunidade que vale a pena aproveitar.
Capítulo 120. A faísca acesa pela morte do terceiro Kazekage estava acesa desde janeiro deste ano. Em abril, o quarto Kazekage e o terceiro Tsuchikage colocaram a culpa em Konoha. Agora, meio ano havia se passado. As palavras Grande Guerra Ninja pairavam sobre todos, mas a guerra em si ainda não havia começado. Por que ainda não havia estourado? Porque a situação ainda era incerta. Alguns jogadores ainda não tinham feito suas jogadas e os estrategistas estavam hesitantes. Além disso, a morte repentina do terceiro Kazekage pegou todos desprevenidos, e as aldeias ainda estavam se preparando para a guerra. Quem ainda não tinha agido? Komogakuri e Kerigakuri. Komogakuri já havia intervindo antes. Quanto a Kerigakuri, eles não queriam brincar, preferiam observar. Eles mergulharam os pés, testaram as águas e então recuaram. Quem não estava totalmente preparado para a guerra? Para ser mais preciso, Tsunagakuri e Konoha, as duas vilas que foram forçadas a lutar ou repentinamente arrastadas para o conflito. Isso mesmo. Ouvindo o raciocínio cada vez mais claro de Yagura, o ancião Genshi confirmou sua dedução com um aceno de cabeça. Os olhos de Yagura brilharam enquanto ele continuava a rabiscar furiosamente no papel, expressando seus pensamentos ao ancião Genshi enquanto escrevia. O terceiro se empurrou para fora do tabuleiro e colocou uma criança no comando do jogo. A condição de Kerigakuri para a desistência foi parcialmente cumprida. Mas mesmo que quem esteja segurando as peças seja uma criança, ele ainda tem as peças do jogo que o terceiro preparou com antecedência. Ele continua sendo uma força a ser reconhecida. Então, nossa maior prioridade é quebrar esses pedaços, garantindo que ele perca completamente a capacidade de jogar. Yagura circulou as palavras quebrar os pedaços em seu papel, enfatizando-as antes de olhar com expectativa para o ancião Genshi. Correto. O ancião Genshi assentiu em aprovação, lançando um olhar encorajador para Yagura. Então, ele o guiou mais adiante. Agora, como quebramos esses pedaços? Ao destruir nossos próprios muros. Yagura coçou a cabeça, momentaneamente paralisado. Ele não podia exatamente ordenar que os shinobi de Keri se matassem. Os shinobi de Kirigakuri amavam suas lâminas, não lanças. Ao ver Yagura imerso em pensamentos com o rosto jovem franzido de concentração, o ancião Genshi sabia que não chegaria à resposta imediatamente. Ele disse, tente olhar de outro ângulo. Deixe esse pensamento de lado por enquanto e volte ao começo. O que foi que lhe passou pela cabeça agora mesmo? No que eu estava pensando antes. O que eu percebi? Seguindo a orientação, o olhar de Yagura voltou para suas anotações escritas às pressas. Preparativos de guerra. Jogadores entrando no jogo. O tópico que vinha sendo discutido repetidamente. A terceira grande guerra ninja e porque ela ainda não havia começado. De volta ao começo. Pronto. Acelere a guerra. Yagura bateu abruptamente na mesa, circulando as palavras iniciar a guerra imediatamente com a caneta. Ele havia encontrado a resposta de Kerigakuri para o enigma. Com uma onda de entusiasmo declarou, enquanto a guerra começar, o envolvimento de Kerigakuri ou não importará mais. Quando a guerra começar, ninguém poderá se dar ao luxo de se preocupar com Kerigakuri. Preparativos de guerra. A eclosão da guerra. Yagura sentiu como se tivesse se agarrado a algo novamente. Rapidamente circulou alguns termos-chave. Seus olhos percorreram as palavras que ele havia enfatizado, esforçando-se para juntar as peças da conexão. O avanço tinha que estar entre essas ideias. Preparativos de guerra. O início da guerra. Preparativos de guerra. Kirigakuri entra. Preparativos de guerra. Tsunagakuri entra. Kirigakuri se retira. A guerra começa. Um lampejo de inspiração me atingiu. Como se fosse guiado por uma força invisível, Yagura começou a desenhar setas entre as frases-chave, formando uma sequência. O papel se tornou uma confusão caótica de linhas, mas para ele, o padrão nunca esteve tão claro. Ele havia encontrado o avanço. Com um soco animado na mesa, Yagura olhou nos olhos do ancião Genshi, sua voz tremendo de excitação. Vendemos todos os suprimentos de guerra que o terceiro armazenou secretamente para Tsunagakuri. Como destruir as peças de um oponente? No mínimo, eliminar parte delas, vendendo suprimentos de guerra ocultos do terceiro. A guerra ainda não havia começado, então de quem faltavam preparativos logísticos? Tsunagakuri e Konoha. Quem deveria começar esta guerra? Tsunagakuri. Ao vender os suprimentos para Tsunagakuri, sua força aumentaria enquanto a de Kirigakuri enfraqueceria. Com recursos suficientes, Tsunagakuri ganharia a confiança necessária para dar o primeiro tiro contra Konoha, iniciando oficialmente a terceira grande guerra ninja. Enquanto isso, Kerigakuri teria a desculpa perfeita para não se envolver. Palmas, palmas, palmas. O ancião Genshi aplaudiu sem hesitação, dando a Yagura a mais alta forma de reconhecimento. Esta era uma solução que ele havia ponderado por um mês inteiro. Mesmo quando o terceiro Mizukage estava em seu leito de morte, o ancião Genshi lutava para enxergar além de sua morte e prever o futuro. No entanto, agora, após a morte do terceiro Mizukage, Yagura, embora guiado passo a passo, chegou a essa resposta em poucos instantes. O ancião Genshi não pôde deixar de ficar impressionado. O terceiro Kazekage desapareceu de repente, e agora o quarto Kazekage colocou a culpa em Konoha. O ancião Genshi resumiu, 6 meses se passaram. Desde que Tsunagakuri foi atacada por Iwagakuri e o quarto Kazekage assumiu o poder, 3 meses se passaram. E no entanto eles ainda não fizeram nenhum movimento contra Konoha. Com as tensões reprimidas por meio ano, o sentimento público não pode ser reprimido para sempre. Eles precisam de uma válvula de escape.
Fique em silêncio e pereça ou arrisque e lute. O quarto Kazekage estava sendo assado em fogo aberto. Da perspectiva de Tsunagakure, estava claro que Hasa não tinha escolha a não ser agir. O terceiro Haikage e o terceiro Mizukage finalmente tomaram partido, solidificando a situação. Hasa pôde finalmente prosseguir com os preparativos de guerra a todo vapor. Mas então, um mês depois, o terceiro Mizukage morreu repentinamente, deixando a posição de Kirigakure mais uma vez ambígua. Tsunagakure ficava entre Konoha e Kirigakure, com nada além de um deserto infinito ao redor. E eles tinham acabado de ser atacados uma vez, algo que não podiam se dar ao luxo de encarar levianamente. Yagura pegou a carta diplomática enviada por Tsunagakure e a leu novamente. Komogakure estava indiferente. Iwagakure estava ameaçando. Konoha tentava conquistá-los. Tsunagakure estava testando as águas. Em comparação, Tsunagakure estava em uma posição excepcionalmente fraca. Há mais um problema, Mizukage. Vá em frente, ancião. Por décadas, desde a época do terceiro, a animosidade entre Kirigakure e Tsunagakure nunca cessou. Esse ódio se estende por 2 gerações. O ancião Genshi apontou a última peça que faltava no plano. Convencer Tsunagakure de que não vamos intervir será difícil. E lá estava a chave para a solução de Kirigakure. Para tranquilizar todo mundo Shinobi, eles só precisavam convencer Tsunagakure. Porque nesta guerra, Tsunagakure tinha que ser aquele que disparava o primeiro tiro. Com a opinião pública em ebulição, eles só puderam declarar guerra a Konoha, a responsável pela morte do terceiro Kazekage, e não a Kirigakure, que não estava envolvido. Quando isso acontecesse, Hasa estaria completamente envolvido na guerra com Konoha, incapaz de dar atenção a Kirigakure. E então, as outras grandes nações seriam atraídas. Enquanto Tsunagakure acreditasse que Kirigakure não os apunhalaria pelas costas e tivesse confiança para iniciar a guerra. Quando a terceira grande guerra ninja começou, ninguém teria tempo para se preocupar com Kirigakure. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.